Para entender o que é a hérnia de disco, é necessário entender, primeiramente, a estrutura da coluna vertebral. A coluna vertebral ela é formada por um empilhado de ossos interpostos por uma estrutura que é o disco, que funciona tanto como um amortecedor quanto permite a mobilidade entre os diferentes segmentos da coluna. A coluna ela protege no seu interior a medula. A medula é uma estrutura que é a origem dos diferentes nervos que vão inervar as diferentes regiões do organismo. O disco ele localiza-se aproximadamente ao nível da saída de cada uma dessas raízes na coluna vertebral. E quando ocorre a hérnia de disco, ou seja, a saída desse disco em direção ao canal medular, ele comprime em geral, se é na parte lateral, o nervo que sai para diferente região do corpo, se for na parte central, parte da medula ou parte dos nervos que estão descendo para sair em outros lugares da coluna e inervarem outras regiões do organismo. Portanto, o sintoma em geral que esse paciente sente quando ocorre uma herniação de disco é a dor ou uma dificuldade de função daquele nervo que está sendo comprimido ou dos nervos que estão descendo na coluna vertebral. A causa da hérnia discal lombar, em geral, é a perda de água dentro do disco entre as vértebras do indivíduo. Essa perda de água, em geral, gera a saída do disco em direção à raiz ou à própria medula. Alguns fatores associados à perda de água acelerada nesse disco. Entre eles estão o excesso de peso, a falta de atividade física, o tabagismo e o diabetes mellitus. Outros fatores, como indivíduos que fazem atividades pesadas, que carregam muito peso, podem predispor a hérnia discal lombar. O principal sintoma associado à hérnia discal lombar é a dor na perna, no membro inferior, ou ciática. Outros sintomas, como disfunção urinária, parestesias ou formigamentos na perna também podem estar associados à hérnia discal lombar. Entretanto, o sintoma mais temerário e que deve levar o paciente de prontidão ao médico é o aparecimento de uma disfunção motora, ou seja, uma dificuldade de movimentação de alguma porção do membro inferior. Isso significa que esse paciente provavelmente deve ser submetido a uma cirurgia de urgência. O diagnóstico da hérnia discal lombar é feito através da ressonância magnética de coluna lombosacra. A ressonância é solicitada através da suspeita clínica, que ocorre quando o paciente apresenta os sintomas citados anteriormente, que em geral são a dor na perna ou a ciática, déficit motor ou disfunção urinária. O tratamento da hérnia discal lombar pode ser tanto clínico quanto cirúrgico. O tratamento clínico consiste na realização de fisioterapia e exercícios que ajudem a amenizar a dor e uso de analgésicos, que podem aliviar tanto dor a curto prazo, como anti-inflamatórios não esteroidais e corticoides, quanto a dor a longo prazo, como o uso de anticonvulsivantes ou antidepressivos. Já o tratamento cirúrgico apresenta indicações específicas, e as 3 indicações básicas do tratamento cirúrgico da hérnia discal lombar são refratariedade ao tratamento clínico por mais de 3 meses, déficit motor e hérnia sequestrada.